Saúdo a todos com a paz de Cristo. Eu venho nesta manhã dar o último convite divino. E este último convite divino, ele vai zoar para os 8 bilhões de habitantes da Terra. Porque esta é a última mensagem, a de Apocalipse capítulo 14, do verso 9 ao verso 12, como também Apocalipse capítulo 18, o aviso da queda de Babilônia. Esta mensagem, você parando para ouvir, você vai ouvir tema importante que tem em relação com a sua vida para você tomar uma decisão inteligente. Porque nesta manhã nós vamos falar sobre a besta. Nesta manhã nós vamos falar sobre o que é a imagem da besta. Qual é o sinal da besta que as pessoas receberão na mão direita, receberão na testa, os quais elas, recebendo o sinal, também receberão as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 16. Esta mensagem é para aqueles que dizem que aceitou a Cristo, mas porém está dentro do sistema da besta, como no sistema da imagem da besta, e recebendo o sinal da besta. Apocalipse capítulo 18. O profeta João, ele viu outro anjo vindo do céu e iluminando a terra toda com a sua glória. E este anjo, ele clamou com potente voz: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio, e que ouviu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois com a Babilônia os reis da terra se prostituíram, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então o profeta João, ele ouviu outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que você não seja participante dos pecados de Babilônia, para que também não receba também as suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até aos céus, e Deus se lembrou das suas obras iníquas. O último aviso, dando o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas, que todos os templos se tornaram morada de demônio, está dando o aviso da primeira mensagem de Apocalipse capítulo 14, convidando o povo de Deus a temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
O juízo de Deus vai cair sobre as igrejas, porque as igrejas se tornaram morada de demônio. Elas se uniram com o espiritismo, elas se uniram com os reis da terra, com o Estado, para promover a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. E os mercadores da terra, que são os advogados, os juízes, promovendo, unido com a igreja, promovendo a perseguição, estão se enriquecendo a custo do furor do vinho da sua prostituição, que são as multas que eles aplicam quando eles acusam os pregadores que pregam o evangelho de intolerância religiosa. Babilônia caiu. E quem é Babilônia? Então, nós vamos dar o aviso, primeiramente, quem é a besta? E qual é a imagem da besta? E qual é o sinal da besta? Para que você entenda que aonde você encontra, você tem que sair desses sistemas da besta e da sua imagem. A besta de Apocalipse capítulo 13 é o sistema que matou mais de 100 milhões de pessoas do ano 538 até o ano de 1798, o sistema chamado o papado, ou seja, a supremacia papal, ou seja, a Igreja Católica, na diabólica inquisição da Igreja Católica, matou mais de 100 milhões de protestantes. Então, isso aí é a besta, a característica da besta, porque a besta é um poder liderado por um homem que as pessoas chamam de Papa. Ele quer ser pai, mas ele não é pai, ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tentou mudar a lei de Deus. A lei de Deus em Êxodo capítulo 20 e o verso 3 a 17 ordena para que as pessoas guardem o santo sábado, o quarto mandamento. A besta manda no catecismo para guardar o domingo. O domingo é o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta. O domingo é o sinal que o líder da Igreja Católica é o homem do pecado. O dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor é o sábado. Então, se você está dentro do sistema da Igreja Católica, você está adorando a besta. Então, esta mensagem, você já está sabendo. Se você é católico, você tem que sair do catolicismo, para que você não receba a ira de Deus, porque aquele que estiver no catolicismo vão receber a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Agora nós vamos falar sobre a imagem da besta. Quem é a imagem da besta? A imagem da besta é uma repetição dos assassinatos que a Igreja Católica fez no passado, na Idade Média. Então a imagem da besta vai fazer a mesma coisa. Assim como a Igreja Católica matou o povo de Deus, também a imagem da besta vai matar o povo de Deus nesses últimos dias. E quem é a imagem da besta?
A imagem da besta é o protestantismo. Apostatados. Quem é? Aqui no Brasil, o protestantismo apostatado é chamado de igrejas evangélicas ou igrejas adventistas ou igreja batista ou os mosmos ou Deus é amor, a igreja Deus é amor, Assembleia de Deus e assim metodista, quadrangular, milhares de igrejas. Protestantismo apostatados. Especificamente, quem é o protestantismo apostatado exatamente para os dias de hoje? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está com a sua apostasia aonde? No Estado. Na ONU está com o pastor Ganoni Diop. O que é que a Igreja Adventista faz na ONU? A ONU não é lugar de igreja. A ONU é Organizações das Nações Unidas e não lugar de igreja. E porque é a única igreja do mundo que está na ONU é a Igreja Adventista. Para cumprir a profecia, a imagem da besta dominando todos os países do mundo. E o que a Igreja Adventista está fazendo? Ela tem um departamento que ela recebeu do Concílio Vaticano II, no ano 1975, quando a besta, o líder da Igreja Católica, fez um concílio ecumênico mundial, chamou todas as igrejas para esse concílio. A Igreja Adventista mandou 2 pastores, levando 2 medalhas de ouro para a besta, para o líder da Igreja Católica. Então, a besta ficou muito feliz com a Igreja Adventista. Ganhou ouro, abençoou os 2 pastores adventistas e deu um encargo para a igreja promover no Estado, na sociedade. O cargo que a Igreja Adventista recebeu da ONU, recebeu do Concílio Vaticano II e assentou na cadeira da ONU no ano 2003, foi do encargo de assuntos públicos e liberdade religiosa. O que é isso? Esse departamento da Igreja Adventista está na ONU com o pastor Ganoni Diop, está na Casa Branca com o pastor e doutor cirurgião Bicasso, como também com o pastor Bill Knott, como também em Genebra. E também esse departamento está em cada igreja local da Igreja Adventista. Esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. É uma união da igreja com o Estado. Por exemplo, você é funcionário público, pois você trabalha para o Estado. E no caso, a Igreja Adventista tem um departamento dentro dela de assuntos públicos. Mostra que ela é uma igreja funcionária do Estado, fazendo leis no Estado. Como ao mando da Igreja Adventista, uma anciã da Igreja Adventista fez a lei 17.346 no estado de São Paulo. E essa lei foi reconhecida na Associação Geral da Igreja, na Conferência da Associação Geral da Igreja Adventista, no ano 2018.
e 22 como uma lei mundial. E qual é o mal dessa igreja? Qual é o mal dessa lei? Que essa lei 17.346 tem 80 artigos. Essa lei promove o espiritismo, promove a perseguição, dá direito ao espiritismo matar galinha e beber sangue. Dá também o direito do decreto dominical no Estado, que os adventistas têm que obedecer o Estado. No caso, como vai acontecer agora, em 1º de julho, para fechar as empresas no domingo. Então, com essa lei para ser tudo fechado, os adventistas têm que obedecer o Estado. Essa lei manda isso. E também essa mesma lei proibiu já o nosso ministério, quarto anjo, que é o ministério fora dos templos, proibiu em Angola. Essa lei da Igreja Adventista, unida com o país angolano, que é Angola, proibiu o quarto anjo de usar túnicas, porque nossos irmãos, todos desse ministério, usam túnicas, porque assim Deus ordenou nós usar túnicas, porque estas vestes, as vestes que Deus estabeleceu desde o início. E portanto Deus não aprova essas outras vestes que as pessoas vestem. As vestes do povo de Deus é túnicas. Mas a liberdade religiosa da Igreja Adventista no país Angola está proibido usar túnicas. Também proibiu em Angola este ministério de pregar como estou pregando. Está proibido a pregação de rua. Como também está proibido pela liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo em Angola. Está proibido fazer culto em casa. Como este ministério, ele não faz culto em templos. Eles não participam de templos, porque os templos se tornaram moradas de demônio. E nós fazemos culto em casa, pois a liberdade religiosa, o qual é a perseguição com o nome de liberdade religiosa, proibiu o quarto anjo de fazer culto em casa. E o que é a imagem da besta? É isso aí, a falsa liberdade religiosa que é a Igreja Adventista, ao mando da Igreja Católica, unida com a Igreja Mosmo, Batista, Assembleia de Deus, Dom Tricular e todas as outras religiões, e junto também com o Espiritismo, estão promovendo, junto com o Estado, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. E o que é essa liberdade religiosa? Essa liberdade religiosa da Igreja Adventista, ela é a doutrina social da Igreja Católica, que a besta Leão XIII fundou. E foi através da doutrina social da Igreja Católica que fizeram o Concílio Vaticano II em 1962 a 1965. E o Concílio Vaticano II formaram um documento chamado Dignidade Humana, o qual é a mesma falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove em cada templo local, tanto de Santo Inês como do Brasil e de todos os países, e assentada na cadeira da ONU, na Casa Branca e em Genebra. O documento que fizeram
no Concílio Vaticano, em 1965, o documento chamado Dignidade Humana é a falsa liberdade religiosa da Igreja Católica, que trata-se esse documento sobre liberdade religiosa. Porém, a liberdade religiosa que a Igreja Católica promove, a qual é a mesma da Igreja Adventista e de todas as igrejas, ela tem limite. Ela não é absoluta. E a liberdade religiosa que Deus dá para o seu povo é a liberdade absoluta. A liberdade religiosa que a Igreja Adventista, ao mando da Igreja Católica e todas as igrejas, junto com o Espiritismo, estão unidos com o Estado, fazendo as leis no Estado. É a liberdade que você pode falar somente da sua religião. Você não pode falar da religião do outro. Ou seja, está proibido Cristo pregar. Está proibido João Batista pregar. Se Cristo estivesse encarnado nesses dias, então eles procurariam Cristo para matar de novo. Se João Batista estivesse vivo, agora nesses dias, a liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove, ao mando da Igreja Católica, unida com o Espiritismo e com o Estado, então mataria, cortaria novamente a cabeça de João Batista. E é assim que eles vão fazer agora com o povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus, eu estou falando do Ministério Quarto Anjo. Eu estou falando da nova liderança da Igreja Adventista, do sétimo dia fora dos templos adventistas. Porque este ministério é o ministério adventista, mas não é dos templos. Quem está apostatado é os templos adventistas. Se você está dentro dos templos adventistas, você está adorando a imagem da besta. Você é um adorador da imagem da besta. Se você estiver dentro dos templos adventistas, ou dentro dos templos da Igreja Assembleia de Deus, ou dentro dos templos dos mormons, ou qualquer templo, a mensagem de Deus é: caiu, caiu a grande Babilônia. Todos os templos se tornaram moradas de demônio. O culto realizado da Igreja Católica, o culto realizado da Igreja Adventista dos Templos, o culto realizado da Igreja Assembleia, dentro dos templos ou fora dos templos, é para os demônios. Deus não está mais nas igrejas. E você tem que sair das igrejas. Deus levantou este ministério. Este é o ministério fora dos templos, fora das igrejas. Então, a imagem da besta é para que todo mundo esteja dentro dos templos. Você está dentro dos templos, então você não é perseguido. Você faz parte de alguma igreja, então você está bem com a imagem da besta. Você não é perseguido. Não importa qual é o templo. Não importa se você está num templo chamado satanista, ou chamado bruxaria, ou chamado católica, ou chamado assembleia ou adventista. Você está em feixes. Você está atado para a queima dos fogos dos últimos dias, para ser lançado no fogo do inferno, se você não sair dos templos. Porque essas igrejas, elas estão sendo moradas de demônio. Os seus pastores são gays, assumidos.
E você encontra nessas igrejas pastor gay. Na Alemanha, o pastor adventista assumiu claramente que ele é gay. E a Associação Geral da Igreja aceitou o pastor adventista continuar sendo gay e recebendo seu salário e pregando na igreja. E toda a membresia abraçou o pastor gay da igreja. E todo mundo dá dízimo para a igreja. Todo mundo está sendo gay, sendo cúmplice do pecado desse pastor que dá dízimo para as igrejas. Você dá dízimo para as igrejas? Você dá oferta para as igrejas? Você é participante do pecado da igreja.